Lior, com a sabedoria adquirida em meio a intrigas e traições, profere palavras duras, mas repletas de verdade. É melhor um inimigo declarado do que um falso amigo. A decepção em seu tom é palpável, especialmente ao confrontar a chantagem sórdida de Zack. A teia de manipulações tecida por Zack se estreita, sufocando a liberdade de escolha e a dignidade dos envolvidos. Rebeca, por sua vez, demonstra uma preocupação genuína com Asher, insistindo fervorosamente para que o encontrem o mais rápido possível. O tempo urge, e cada segundo perdido pode ter consequências devastadoras. Ao finalmente encontrarem Asher, Rebeca, visivelmente aflita, suplica: Asher, por favor, venha conosco. O desespero em sua voz é um prenúncio da gravidade da situação. Lior, com sua pragmática habitual, intervém, pedindo que Asher confie neles, alertando que a hesitação pode trazer arrependimentos amargos. Confie em nós, Asher, ou você se arrependerá, exclama Lior com urgência. Rebeca, consciente da urgência, complementa: explicaremos tudo no caminho. Não há tempo a perder. A atmosfera está carregada de tensão, e a iminência de um desastre paira no ar. Enquanto isso, Joana, alheia aos esforços de seus amigos, caminha em direção a um destino que lhe foi imposto. Triste e resignada, ela sente o peso dos olhares sobre si, cada um deles um julgamento silencioso. Zack, por sua vez, tenta manter a compostura, mas seus olhos não conseguem disfarçar a obsessão que sente por Joana. Ele se esforça para tirar os olhos dela, mas a atração é irresistível, aprisionando-o em um ciclo de desejo e possessividade. Asher, hesitante e confuso, resiste ao apelo inicial, exigindo saber o que está acontecendo. Eu não vou sair daqui sem saber do que se trata, protesta Asher, demonstrando sua teimosia e necessidade de entender a situação. Lior, consciente da importância da verdade, revela a cruel realidade. Joana está sendo forçada a se casar com Zack. A revelação atinge Asher como um choque, despertando sua fúria e o impulsionando a agir. Rebeca, complementando a explicação, detalha a dívida colossal contraída por Matias, o pai de Joana, e a promessa sombria de Isaac, que se ofereceu para saldar a dívida em troca do casamento arranjado. Matias contraiu uma grande dívida e Isaac prometeu salvá-los, mas em troca exigiu que Joana se casasse com Zack, explica Rebeca com pesar. A compreensão atinge Asher em cheio, e ele, impulsionado por um amor inabalável, decide agir para impedir essa injustiça. Ele corre com eles, movido pela determinação de salvar Joana de um destino cruel. Joana, enquanto isso, avança resignada em direção ao altar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. A tristeza em seu semblante é um grito silencioso de socorro. Talita, amiga fiel e confidente, tenta confortar Malca, que está profundamente abalada com a situação. A dor de Malca é a dor de uma mãe que vê sua filha sendo sacrificada em nome de uma dívida. Em um momento de desespero, Samira, influenciada por crenças pagãs, oferece um ídolo a Malca, na esperança de que ele possa interferir no destino de Joana. Malca, aceite este ídolo. Ele pode nos ajudar a mudar o destino de Joana, suplica Samira, movida pela preocupação. No entanto, Malca, firme em sua fé, recusa a oferta, reafirmando sua confiança inabalável em Deus. Não, Samira, eu confio apenas em Deus. Se este casamento acontecer, será por vontade dele, responde Malca, com serenidade e fé. Joana finalmente chega diante de Isaac, o homem que a observa com um brilho de satisfação nos olhos. Fassura, com um olhar ameaçador, encara Asher, Lior e Rebeca, pressentindo a iminência de um confronto. A tensão aumenta à medida que o momento fatídico se aproxima. Lior e Rebeca correm, mas Rebeca, em sua pressa, tropeça e se machuca. Mesmo sentindo a dor lancinante, ela insiste para que Asher siga em frente. Asher, vá!
Não se preocupe comigo, você precisa impedir esse casamento! Exclama Rebeca, demonstrando sua coragem e lealdade. Lior permanece ao lado de Rebeca, enquanto Asher corre sozinho, impulsionado pela esperança de interromper a cerimônia. Matias, consumido pela culpa e pelo remorso, observa Joana, visivelmente abalada e infeliz. Zadok, o sacerdote, anuncia o início da cerimônia, selando o destino de Joana, pelo menos aparentemente. Isaac, com um sorriso forçado, oferece a mão a Joana, como se estivesse lhe concedendo um favor. Dana, com um lampejo de esperança em seus olhos, sussurra que ainda há tempo para desistir. Joana, ainda dá tempo de você mudar de ideia, diz Dana em um tom de incentivo. Rabissares, com sua perspicácia habitual, comenta que nunca viu uma noiva tão infeliz. Em todos os meus anos, nunca vi uma noiva tão triste, observa Rabissares com um tom de surpresa. Nebuzaradã, com seu cinismo característico, ironiza, afirmando que Asher está em uma situação ainda pior. Acho que Asher está ainda pior do que a noiva, debocha Nebuzaradã, com um sorriso sarcástico. Joana, com passos lentos e hesitantes, caminha até Zac, com o rosto banhado em lágrimas. Zadok, seguindo o ritual, pede que ela dê as 7 voltas em torno dele, como um símbolo do lar que irão construir. No entanto, Joana hesita, paralisa, e todos percebem sua angústia. Ela não vai fazer isso, murmura Helga, com um tom de incredulidade. Matias, consumido pela preocupação, teme as consequências de sua decisão. Zadok, com um tom solene, pergunta a Joana se ela está preparada para se casar com Zac. Em prantos, Joana olha para os presentes, seus olhos encontrando os de Ravina e Ilana, suas amigas e confidentes. Com a voz embargada pela emoção, ela pede perdão a elas, confessando que não consegue seguir em frente. Ravina e Ilana, me perdoem, mas eu não consigo fazer isso, suplica Joana com o coração partido. A confissão choca a todos os presentes, que esperavam que ela se resignasse ao seu destino. Joana, com um gesto de coragem e rebeldia, se vira, afirma que não pode continuar com a farsa e sai correndo, em busca de sua liberdade. Matias, desesperado, tenta impedi-la, mas é tarde demais. Zadok, perplexo com a ousadia de Joana, comenta que ela pediu perdão. Zac, enfurecido e humilhado, tenta ir atrás dela, mas Urzabum o impede, argumentando que Joana deixou claro que não deseja esse casamento. "Deixe-a ir, Zac! Ela não quer se casar com você!" exclama Urzabum, tentando acalmar a situação. Zac, cego pela raiva, agride Urzabum, demonstrando sua falta de controle e sua incapacidade de lidar com a rejeição. Rabissares, sempre atento, interfere, evitando que a situação se agrave ainda mais. Ilana, com um tom de compreensão, pede calma a Zac, tentando amenizar sua dor. Zac, soltando Urzabum, sai furioso atrás de Joana, determinado a reconquistá-la ou a forçá-la a cumprir seu destino. Nitocris, sempre preocupada com sua beleza e juventude, questiona Samu sobre o envelhecimento de sua pele. "Samu, o que está acontecendo com a minha pele? Ela parece estar envelhecendo", exclama Nitocris com um tom de pânico. Samu, com sua habilidade de bajulador, garante que a princesa continua bela, mas Nitocris, insatisfeita com os resultados dos cremes, exige um ritual mais forte. "Seus cremes não estão funcionando. Eu preciso de um ritual mais forte para rejuvenescer", exige Nitocris com impaciência. Samu então sugere um banho de leite com sangue de jovens puras, sem matar ou coletar leite de recém-paridas. Nitocris hesita, ponderando sobre a crueldade do ritual, mas cede à sua vaidade. Ravina, por sua vez, questiona Urzabum sobre o motivo de ele ter impedido Zac de ir atrás de Joana. Urzabum, com um tom misterioso, indica que Matias sabe algo que pode explicar a atitude de Joana. "Matias sabe mais do que está dizendo", afirma Urzabum, com um olhar significativo. Matias, nervoso e perturbado, sai de cena,
e Ravina, desconfiada, o segue, determinada a descobrir a verdade. Helga, escandalizada com a atitude de Joana, reclama que ela não pode magoar Zack. Ilana, com mais empatia, acha melhor que Joana se arrependa agora do que viver uma vida infeliz ao lado de um homem que não ama. Helga, sentindo-se envergonhada com a situação, diz que não aguenta mais a humilhação. Zadok, tentando acalmar os ânimos, sugere que levem Joana para casa. Fassur, com um tom sombrio, afirma que o mal dominou Joana, explicando sua fuga. Nebuzaradã, curioso, pergunta se ele conhece Joana. Fassur, misterioso, comenta que ela é atormentada desde criança, insinuando que algo de obscuro paira sobre o passado de Joana. Tamir, preocupado, pergunta se ele vai verificar a mãe de Joana. Fassur responde que Alga está bem cuidada e se retira, deixando um rastro de mistério e apreensão. Absalom, aproveitando a oportunidade, provoca Dana sobre o noivo. Dana, irritada, pede que ele a deixe em paz e afirma que seu noivo está viajando. Urzabo chama as crianças e Absalom observa Dana com um olhar fixo, revelando um interesse disfarçado. Rabissares, com um tom de decepção, diz que, pelo visto, não haverá mais festa. Nicolau lamenta a situação de Zack, demonstrando sua compaixão. Nebuzaradã comenta que é humilhante ser deixado no altar, revelando seu lado sarcástico e insensível. Enquanto isso, em meio ao caos e à confusão, Asher e Joana correm em direções opostas, cada um buscando a liberdade e a esperança. Ao se avistarem, separados por um rio, correm um para o outro, impulsionados por um amor que transcende as barreiras. Eles atravessam o rio e se encontram, selando o reencontro com um sorriso radiante. Joana sorri, aliviada e feliz por estar nos braços de Aker. Asher, tomado pela emoção, se chama de idiota por ter demorado tanto para perceber seus verdadeiros sentimentos. "Eu sou um idiota! Como pude ser tão cego?" exclama Aker, arrependido. Joana, com um sorriso terno, responde que ama esse idiota. Eles se beijam, um beijo apaixonado e libertador, que sela o compromisso de um amor verdadeiro. Asher conta a Joana que já sabe de tudo, da dívida de sua família e do casamento forçado. Ele a tranquiliza, afirmando que sua família não perderá a casa, pois ele encontrará uma solução. Joana se emociona com a generosidade e o amor de Asher. Ele pergunta se ela o perdoa por tê-la deixado no passado. E ela responde que sim, pois o amor que sentem um pelo outro é mais forte do que qualquer ressentimento. Ele pede que ela se case com ele e ela responde que o ama mais do que tudo no mundo. Eles se beijam novamente, um beijo que sela o destino de um amor predestinado. No entanto, a felicidade do casal é interrompida pela chegada de Zack, que presencia a cena com um olhar de ódio e fúria. A inveja e a amargura corroem sua alma, transformando-o em um ser consumido pelo rancor. Enquanto isso, no palácio, a rainha fica chocada com a denúncia de Evil sobre Samu, o amante do chefe da guarda, que teria sido assassinado para esconder a traição. A rainha acha a acusação absurda e duvida que tenham matado alguém por um motivo tão banal. Evil, porém, insiste que sua irmã foi morta e que Nebuzaradã, genro da rainha, é um farsante. A rainha, por sua vez, defende Nebuzaradã, alegando que ele é leal e que faltam provas contra ele. Ela pede cautela antes de acusar alguém, lembrando que a acusação foi feita por Aer, um ex-escravo que pode ter motivos para difamar Nebuzaradã. Matias, perturbado e atormentado pela culpa, chega em casa. Ravina, desconfiada, pergunta o que houve. Matias finge estar mal, mas Ravina não acredita em sua farsa e o acusa de mentir. Zack, cego pela fúria, vê Joana e Asher se beijando e ordena que ela vá com ele. Joana, com firmeza, pede desculpas a Zack e afirma que tentou, mas não pode se casar com ele.
Aer, demonstrando sua lealdade e gratidão a Joana, oferece-se para pagar a dívida de Matias, afirmando que Joana não está à venda. Zaque, revoltado com a ousadia de Aer, diz que salvou sua vida e que agora ele quer tirá-lo tudo o que ama. Ele critica Asher por tê-la abandonado no passado e pergunta se ele descartou a flecha que simbolizava seu amor. Asher fica em silêncio, consumido pela culpa e pelo remorso. Zaque, tomado pela fúria, grita que Joana vai sofrer novamente. Helga lamenta a situação de Zaque, enquanto Ilana acredita que ele vai superar a rejeição de Joana. Zelfa comenta que Joana nunca esqueceu Aker, revelando a força de um amor que transcende o tempo e as circunstâncias. Helga teme que Zaque desista de tudo, preocupada com o futuro do filho. Dana descobre que Helga também quer se casar com Fassur, revelando as ambições e os segredos que permeiam a corte. Asher diz a Joana que ainda busca vingança, mas que, com ela ao seu lado, ele acredita que encontrará um bom caminho, um caminho que o levará à justiça, sem sacrificar sua alma. Zaque, ouvindo a declaração de amor de Aker, se revolta ainda mais. Joana, tentando apaziguar a situação, o confronta, dizendo que o ama como amigo, mas que escolheu Asher para compartilhar sua vida. Ela tenta amenizar a dor de Zaque, mas ele está cego pela fúria e não consegue aceitar a rejeição. Zaque e Asher trocam socos, em uma luta que representa o conflito entre o amor verdadeiro e a obsessão possessiva. Quando estão indo embora, Zaque saca um punhal e tenta atacar Asher. Asher reage rapidamente, derruba Zaque e o ameaça com o próprio punhal. Zaque provoca Aker, pedindo que o mate, mas Joana impede o pior, implorando para que ele não manche suas mãos com sangue. Rabissares comenta que Zaque falhou com Joana, demonstrando sua desaprovação. Nicolau defende Zaque, dizendo que o irmão está sofrendo. Nebuzaradan debocha, afirmando que não entende esse sofrimento, revelando sua falta de empatia. Tamir e Samir, disfarçados, temem ter matado Larsa, um comerciante que inocentou a adivinha. Rabissares pergunta sobre o assassinato, mas informa que ainda não há suspeitos. Tamir desconfia de Shag, mas Rabissares diz que ela está desaparecida há anos e que o corpo da vítima foi achado no canal. Joana implora que Asher largue o punhal. Ele obedece, mas avisa Zaque para se afastar dela. Joana insiste, e Asher joga o punhal no rio, demonstrando que está disposto a renunciar à vingança em nome do amor. Zaque, caído no chão, observa o casal ir embora, gritando de ódio e prometendo vingança. Débora e Saul perguntam sobre a festa. Urzabum pede calma. Saul reclama da falta de verdade. Urzabum diz que Joana não ama Zaque. Saul acha que Gadize foi mandada embora por algo grave. Urzabum culpa Matias. Saul quer saber o que ele fez. Matias tenta se defender, dizendo que não está envolvido no casamento de Joana. Ravina não acredita e o pressiona, sugerindo que ele deve algo a Zaque. Matias nega e diz que está apenas com medo de perder tudo. Ravina o acusa de negligenciar o casamento e Matias explode, revelando segredos obscuros do passado. Saul quer saber a verdade. Urzabu explica que em uma briga, a culpa nunca é só de um. Débora se surpreende. Saul se irrita. Ravina insiste que Matias abra o jogo, dizendo que ele precisa parar de mentir e aceitar a ajuda do pai. Nicolau manda a mãe sair. Helga preocupa-se com Zaque. Absalom diz que ele sabe o que faz. Dana confirma que não há mais ninguém. Helga acusa Joana de trair Zaque. Zadok diz que foi lamentável. Joana pede desculpas. Helga acusa Joana de abandonar o filho e vai embora, consumida pelo ódio e pelo rancor. Ilana então pergunta se agora podem saber o que realmente aconteceu. Rebeca chega mancando com Lior. Dana pergunta o que houve e Lior explica que ela torceu o pé. Rebeca pergunta se Joana e Asher estão bem. Sorrindo, Asher diz que sim e beija Joana. Ele agradece a Rebeca por tudo que fez e diz que precisa resolver algo urgente. Vai embora, determinado a lutar pelo seu amor e pela sua vingança.
Zadok observa Joana, que está tão feliz que não consegue conter o riso, demonstrando que o amor verdadeiro é capaz de superar qualquer obstáculo. Se gostou do vídeo, não esqueça de ativar o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Obrigado! O seu apoio é fundamental para continuarmos produzindo conteúdo de qualidade para você.